Salve, salve, torcida do Flamengo, salve, salve, nação rubro-negra, um ótimo sábado, um bom dia. É hoje que a gente tem que dar essa volta por cima. O Mengão hoje tem que começar a pensar na virada. A gente vai falar sobre tudo isso aí, mas que bom ter vocês aqui no nosso canal. E já quero trazer as notícias do Flamengo nessa manhã de sábado aí, galera. Olha lá, Red Bull e Flamengo. Nós vamos falar sobre a provável e quase certa escalação, horário, aonde vai passar e tudo o que está acontecendo no Flamengo para esse jogo, né não? Olha lá, Lohan no Real Madrid, hein? Dificilmente segura o garoto aí no Flamengo. Lohan é praticamente ali certo ir para o Real Madrid. Sob pressão, vamos falar aí a pressão que o Tite está sofrendo, principalmente nesse jogo de hoje aí. E Landim ignora Gabigol na hora de falar de jogadores mais importantes no Flamengo. Mas tudo isso rapidinho depois da nossa vinheta. Roda ela aí e fica com a gente. Sempre com o oferecimento aí da Fotografa Estúdio, essa parceria com a gente que cuida dos nossos vídeos, cuida da nossa edição, da filmagem, da luz, do som. O nosso eterno agradecimento a sempre a essa parceria que tem nos ajudado muito. Muito obrigado aí, Fotografa Estúdio, pelo carinho que vocês têm tido aí com a gente e atenção, né? Meus amigos, você aí, minha amiga rubro-negra e rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, te peço com carinho, com muita atenção, se inscreva aí, você não vai pagar nada, apertou um botão, tá inscrito, de graça, e aí você vai ajudar o nosso canal, né? Assim também dando like aí, ó, o joinha, você ajuda o trabalho a crescer, porque o YouTube entende que vocês estão gostando e assim ele divulga cada vez mais os nossos vídeos. Acione o sininho para receber notificações de vídeos e lives que a gente faz todos os dias aqui no nosso canal, e também escreva a sua opinião, que a gente vai ter o prazer aí de ler e responder vocês, tá legal, meus amigos? Meus amigos, o Landim ignorou ali o Gabigol, né, na questão de falar sobre jogadores importantes no Flamengo. O momento épico do Landim, do Flamengo ali 2019, né, realmente eu acho que é um momento que nós não vamos ter, dificilmente vamos ter um momento igual a esse no Flamengo. A verdade é essa. E com isso o Landim começou a dizer que o jogador mais importante, né, que o Flamengo tem e que o Flamengo lutou para ter foi o Arrascaeta. Ele disse que o Arrascaeta, o Flamengo estava tentando de todas as custas, ele estava tentando de todas as formas trazer o Arrascaeta, porque para ele era a principal contratação que o Flamengo ia fazer. Inclusive, o Arrascaeta estava arrebentando ali no Cruzeiro, bicampeão pela Copa do Brasil, e uma delas em cima do Flamengo. Então ali, chegando o Landim ali, ele disse que fez de tudo pela contratação do uruguaio, o Arrascaeta. E ele disse que pelo modo dele jogar, pelo estilo que esse jogador tem, no Flamengo hoje ele é o principal jogador. E aí, para não ficar muito chato, ele falou também do Everton Ribeiro da época, do Pablo Mari, aí citou o Gabigol, né? Falou do Bruno Henrique, depois do Gerson, foi falando ali dos jogadores, mas ele fez questão de frisar que a principal contratação que o Flamengo fez e a principal contratação que ele queria, de fato, era o Arrascaeta. Bom, meus amigos, sob pressão, hein? Hoje é um jogo muito importante, né? A questão que o Flamengo ali vem depois de uma excelente campanha, vamos dizer assim, do campeonatinho carioca, que para mim é o campeonato que tem menos valor e que a diretoria priorizou, é o campeonato carioca. Dá licença, né, meus amigos? Porque realmente chega a ser ridículo priorizar o campeonato carioca. Bom, mas tudo bem. Com isso, o Flamengo fez uma bela campanha, tomando apenas um gol, e do Carlinhos, que hoje pertence ao Flamengo. O Tite sofre uma pressão. Esse jogo hoje do Bragantino, meus amigos, todos os olhos vão estar fitados
em cima do Tite. A verdade nua e crua é essa. Uma derrota hoje, vou bater até aqui, porque a gente não pode torcer jamais para o Flamengo perder, Deus me livre, pode causar um mal-estar e o sinal de alerta ficar aceso até para a ida do Chile. Por quê? Depois daquela derrota para o Botafogo de 2-0, em que o Flamengo não conseguiu chutar, não deu um chute no alvo, deu chute para fora, para cima, mas um chute sequer ali no alvo do Botafogo, o Flamengo não conseguiu realizar. E a mesma coisa ali também, que a torcida ficou muito decepcionada, a questão ali do jogo com o Amazonas pela Copa do Brasil, que a gente, vou ser sincero, achou que o Flamengo ia dar uma lavada para chegar lá no Amazonas tranquilo. Mas o Flamengo não fez um bom jogo, foi vaiado, o Tite foi vaiado, então a cobrança hoje em cima do Tite é violenta. E esse jogo contra o Bragantino, que vai ser um jogo difícil, meus amigos, vai ser um jogo muito complicado. Mas ele vai estar todo mundo ali de olho em cima do que ele vai aprontar. E aí o que acontece? É uma situação constrangedora, porque o Tite sabe, né? Pode até dizerem, mas ele não está nem aí, porque a questão, se ele for mandado embora, recebe uma rescisão. Esse é o problema. O Flamengo é um moedor de técnico, por pegar técnicos, né, que repete o mesmo erro do pontual, aquelas situações todas, o time não se encontra como encontrou com o Dorival, como encontrou com o JJ, não se encontra nenhum técnico que veio para o Flamengo, e o Renato Gaúcho, tá? Sempre eu falo. Mas o Flamengo não encontra mais aquele esquema tático que foi implantado no Flamengo, e fica aquele posicional, e isso tem irritado tanto os jogadores ali, como também a torcida. Então esse jogo de hoje, o Tite, meus amigos, vai estar sob uma pressão violenta, né, nesse jogo contra o Bragantino. E por falar no jogo contra o Bragantino, Red Bull e Flamengo, e Bragantino e Flamengo hoje, o Flamengo desembarcou, né, na tarde de ontem, sexta-feira, em São Paulo. Depois do jogo, vai permanecer em São Paulo, porque depois embarca para o Chile direto. Ou seja, o Flamengo fez o treino ontem, no Ninho do Urubu, pela manhã, almoçaram, e depois, à tarde, embarcaram para o São Paulo para o jogo contra o Red Bull hoje. Agora, graças a Deus, meus amigos e minhas amigas, o Tite realmente resolveu abrir a cabeça. Ele vai mudar o esquema tático. Ele vai colocar o 4-4-2, aonde o Flamengo gosta de jogar. Com isso, elimina os pontinhas, né? Elimina aquela jogada com os pontas, chuveirada. E o 4-4-2 tem a possibilidade de, no mínimo, o Flamengo fazer uma marcação mais cerrada na saída de bola do Bragantino, né? O Flamengo vai jogar com os dois zagueiros, vai jogar com os laterais, e o meio de campo ali formando um losango, um quadrado, pressiona mais, porque ajusta mais a chegada com os dois zagueiros, com os dois atacantes que o Flamengo vai colocar. Com isso, a possibilidade do Flamengo desenvolver um bom jogo, graças a Deus, tomara que o Tite abra o olho para isso e vá, né, nesse caminho, porque é assim que o Flamengo sabe jogar, meus amigos. É no 4-4-2, é na pressão. Esse negócio de pontual, esse negócio de 4-2-3-1, isso não existe. Isso não existe, o 4-3-3, não existe isso. Trabalhar com os pontas, mas não existe. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Bom, Arrascaeta, Cebolinha, né, e Pulgar viajaram com a delegação do Flamengo, né? Por quê? Porque depois de lá eles vão embarcar para o Chile, como eu falei para vocês. Agora, o que acontece é o seguinte: a gente sabe que o Arrascaeta não vai jogar, o Pulgar também não vai jogar, e o Cebolinha está bem próximo de jogar. Eles foram com a delegação, apesar de não serem relacionados e não vão estar no banco, mas dali eles vão seguir para o Chile, para jogar com Palestina. Esse jogo também, meus amigos, haja coração. E aí acontece que eles podem até participar da partida contra o Palestina. Assim esperamos, né? Então a provável escalação do Flamengo para hoje contra o Bragantino é a seguinte: olha aí, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, pô, graças a Deus, né? Uma fortuna no cara, e não colocava o bicho. Léo Ortiz, Léo Pereira, a dupla Leléo que eu falo aqui, né? Ayrton Lucas, eu
iria com Vinha, mas tudo bem. Alain, Igor Jesus, Gerson Dela Cruz, Bruno Henrique na frente, junto com Pedro ali fazendo o 4-4-2. Esperamos que o Tite veja a diferença que é jogar num quadrado armando a partida do que vir com os pontinhas e bagunçar todo esse jogo. Meus amigos, Real Madrid de fato quer tirar o Lohan do Flamengo. E vai ser difícil segurar. É uma pena, né? Porque quando a gente começa a formar os jogadores, quando a gente começa a formar essa garotada, a gente tem um prazer de ver eles jogando, mas não demora muito. Hoje não dá para demorar muito. Você vê o Eric do Palmeiras, também já está indo embora com 17 anos. E agora o Lohan, que está despontando no Flamengo, jogou legal, jogou bem, né, contra o Amazonas, a torcida gostou e vem entrando bem nas partidas. E com isso, né, Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid, gosta de investir na juventude, como ele fez na época em 2018 com o Vinícius Júnior. Foi para lá com 18 anos, foi um garoto. E na época saiu aos cofres deles lá por 45 milhões de euros. Foi uma bela grana que entrou no Flamengo. Então eles têm por mania rejuvenescer, principalmente os times grandes da Europa. E com isso, o Pérez, o presidente, ele vai já entrar em contato com o Flamengo, porque se possível for, já quer na próxima janela a contratação do Lohan. E ele vai oferecer ali 30 milhões de euros, ou seja, hoje na nossa moeda aí é o que vale a 164 milhões de reais. Aí eu te pergunto, vai ser difícil segurar? Vai, porque infelizmente hoje o futebol é assim, ainda mais o Real Madrid. E outra coisa, apesar do Real Madrid em todas as posições terem grandes jogadores, eles gostam de investir cada vez mais, principalmente nos jovens promissores, principalmente na juventude, nos jogadores novos e que estão despontando ainda, principalmente aqui na América do Sul. Então eles vêm aqui e papa o jogador. Então eu acho, meus amigos, que vai ser difícil segurar, né, o Lohan aí nessa temporada toda. Acho que na metade do ano o menino embarca e vai embora, infelizmente, para a Espanha, para o Real Madrid. Meus amigos, vão ficando por aqui. Lembrando vocês, hoje, depois do jogo, a nossa live, hein, onde a gente vai debater tudo e, se Deus quiser, com a vitória do Flamengo, né? E outra coisa, temos que vencer. O Flamengo está em 8º lugar com 7 pontos. Mesmo a gente vencendo e chegando a 10, dependendo dos outros resultados, a gente ainda pode ficar na 5ª posição. Mas tudo isso é papo para hoje, depois do jogo, a live ao vivo aqui, e eu espero você. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.